Olá, se liga no Expert de hoje. Hoje vamos conversar com Rômulo Campos Lopes de Souza, da Spectrum Florestal. Ele é engenheiro florestal com pós-graduação em Engenharia da Qualidade, atuante no mercado de florestas plantadas desde 2008. Atualmente é CEO da Spectrum Inteligência Florestal, empresa do ramo de geotecnologias que atua na geração de informações sobre o desempenho de processos florestais através de imagens provenientes de drones e satélites. Bom, Romulo, então assim, apresenta para a gente aí o material que você separou para a gente conhecer um pouquinho mais sobre alguns cases de sucesso que vocês têm. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Ok, então tá, eu vou mostrar aqui brevemente para vocês um pouco do trabalho que a gente vem desempenhando, algumas informações. Aqui eu separei mais um material do setor florestal, visto que é o nosso ramo mais com uma atuação um pouco mais incisiva. Só para localizar, nós estamos situados no interior do estado de São Paulo, na cidade de Botucatu. Atuamos hoje com processamento digital de imagens, seja proveniente de drones, seja de satélite, tanto para o agro quanto para a floresta. Nosso objetivo principal é identificar gargalos, é monitorar culturas, identificar esses gargalos, focar em ações corretivas para que o nosso cliente tenha uma redução dos seus custos operacionais. Então, assim, tudo aquilo que hoje é feito com pessoas, tudo aquilo que necessita de pessoas irem a campo para levantar os indicadores, nós desenvolvemos metodologias ou, às vezes, algoritmos para dar essa resposta de uma forma um pouco mais rápida e assertiva para os nossos clientes. E buscando não extrapolar o custo entre manual e automatizado, digamos assim. Essas são algumas nossas soluções. Então, falha de plantio com 15 dias, isso é feito em parcelas. Contagem de plantas em área total é censo. Índice de homogeneidade, ele pode ser tanto em parcela quanto em área total. Sensoramento remoto para índice de vegetação, identificação de pragas, identificação de áreas com estresse vegetativo. Mato competição, gestão de resíduos, que é o trabalho que eu vou mostrar para vocês mais à frente, que é cálculo de restos lenhosos que ficaram na floresta ou ficaram na área pós as operações de colheita. Então, quando eu falo resíduo, eu estou falando todo o material lenhoso que poderia ter virado chapa de fibra ou celulose e não foi, devido a um erro de processo. E a codificação de estoques de campo, volume de madeira empilhada. E a nossa topografia básica, convencional. Então, falha de plantio. Então, falha de plantio nada mais é do que contabilizar o número de plantas que nós temos na área. Essa é uma operação muito importante no setor florestal, porque assim como outras culturas do agro, você tem um time para fazer o replantio dessa floresta. Então, assim, o tempo médio para você replantar uma floresta de eucalipto, ele está entre 30 a 45 dias. Tudo vai depender da região onde você está trabalhando. Se você está trabalhando num sítio produtivo, onde a resposta fisiológica da planta às variáveis ambientais é rápida, você vai ter um tempo para efetuar as operações de replantio menor. Porque se você demorar muito para fazer essa operação, você vai deixar com que a dominância dos indivíduos que foram primeiramente estabelecidos em campo, eles inibam o crescimento das plantas que foram replantadas. Então, assim, nessa foto a gente fala, olha, uma floresta com 120 dias, olha a diferença que ela está para as árvores que foram replantadas. Então, assim, o que nós mostramos para os nossos clientes, olha a oportunidade que você deixou de ter mudas que se perderam ou por formiga ou por algum tipo de outro estresse ambiental. Então, esse monitoramento com 15 dias, ele vem para dar a resposta para o produtor quais são os locais que ele precisa replantar dentro de um tempo adequado. Aqui eu já listei todos os principais ganhos, né? Principalmente vamos falar em ganho de produtividade, confiabilidade. E esse aqui é um exemplo de como nós fornecemos essa informação para o produtor. Essa informação ela é coletada após a coleta das imagens, é gerado um mosaico e, repetindo,
Aqui é um mosaico de altíssima resolução. É um mosaico de uma área de mais ou menos aí de 62 hectares, que deve ter por volta de 15 gigas. Imagine você rodar um processo, um algoritmo numa área dessa, para calcular falha de plantio. Informação. Por mais poderosa que seja a sua máquina, eu diria que para você segmentar, conseguir classificar e identificar os indivíduos, você demoraria uns 2 a 3 dias se fosse rodar no mosaico inteiro. Então, para otimizar o processo e tornar um produto um pouco mais barato, um pouco mais acessível, compatível com os custos de geração dessa informação de forma manual, a gente gerou essa metodologia de só processar as informações dentro de parcelas circulares numa densidade de 4 parcelas por hectare, que já é uma informação bem acurada, né? 4 parcelas de 300 metros quadrados por hectare mostra que a homogeneidade de distribuição dessas parcelas em campo. Então, após processado, após gerado o índice de falha de cada parcela, a gente, através de geoestatística, nós extrapolamos essa informação para todo o talhão. Extrapolando essa informação, o produtor sabe os locais onde falha e sabe quantas multas ele vai ter que direcionar para o replantio. Aqui mais um exemplo. Essa operação de contabilização de falha, ela ocorre com 15 dias. Aqui eu vou mostrar para vocês cronologicamente quais são as soluções em diferentes etapas do desenvolvimento da floresta. Então, passando o prazo de você realizar o replantio, você vem na etapa de monitoramento do crescimento da sua floresta. Então, vamos lá, com 90 dias ou 120 dias, nós realizamos mais um voo nessa floresta aí para contar quantas plantas sobreviveram nessa etapa inicial, quantas plantas passaram daquele período inicial de implantação. Então você tem o que o mercado chamou de contagem de plantas em área total. Então nós fazemos um censo e contabilizamos o número de plantas e com essa mesma imagem é possível você calcular a homogeneidade através da área da copa. E pelo índice, hoje conhecido no mercado como índice de homogeneidade ou PVAR 50, você sabe se esse eucalipto ele está com bom desenvolvimento ou com mau desenvolvimento, se ele está dominado ou se ele está com um estágio de evolução legal. Além de quantificar a mato-competição, mato-competição na linha e mato-competição entre linha. Então, é um voo, 3 informações. E tem uma quarta que muitas empresas usam, que é a atualização de base cadastral, que não está aí, mas que dá para colocar também no pacote. Então, a contagem de planta, como se dá? É um voo, contabilização das plantas de 100% da área e gerar uma taxa de falha. Quanto que é uma informação meramente cadastral. Para a empresa saber se tudo correr bem, quantas plantas ela vai possuir daqui a 6 ou 7 anos quando ela for realizar a colheita. Digamos vamos supor que nada morra nesse período dos 3 meses até o 6º ano, até a idade de corte, quantas plantas ela vai possuir. Claro que acontece algumas intempéries no meio do caminho. Então, assim, se for querer ter uma acurácia maior nessa informação, um novo voo tem que ser realizado próximo às operações de corte para gerar uma nova contabilização e refinar, digamos assim, os dados de inventário que a empresa vai fazer de forma manual, ou hoje existem formas que estão sendo estudadas aí de inventário com LiDAR, aéreo ou terrestre, né? E aí nós calculamos a homogeneidade. O que é essa homogeneidade? Essa homogeneidade é um índice que foi desenvolvido em 2012 pelo Rodrigo Acabada, junto com o professor Stapp. Esse índice ele fala o quão homogênea está a sua floresta, contabilizando a variável dendrométrica de interesse dos 50% dos menores indivíduos da sua população. Então, assim, quando ele é calculado de forma manual, a pessoa na floresta e mede lá diâmetro altura do peito, mede a altura da árvore. Só que como nós trabalhamos com imagem, qual é a única informação que nós conseguimos coletar com imagem? Fácil. Copa, área de copa. Então, o nosso cliente ele fez uma avaliação manual com uma empresa terceira e pediu para eles, olha, nós temos o índice de homogeneidade dessa floresta. Agora eu quero que você vá lá e calcule a homogeneidade com drone. A correlação deu de 90% entre a nossa metodologia de cálculo da área de copa em parcela
com as coletas manuais que foram feitas. Então, assim, é um outro produto muito mais rápido e barato, que é possível se conseguir com imagem aérea de drone. Levantamento de ervas daninhas, então ainda é o mesmo mapa para vocês verem, no mesmo voo já que você calculou as áreas de copa, você consegue calcular a massa vegetativa que você tem na área, fazendo uma relação de excluir o que é copa de árvore, tudo que ficar de massa vegetativa que não for copa de árvore é erva daninha, erva que não te interessa. E aqui é a base cadastral. Então, por que é importante atualizar a base cadastral? Tudo que a gente faz hoje na área florestal, na área agrícola, é pago por hectare. Adubo, vou pagar um terceiro que adubou para mim? Eu vou pagar para você R$300 por hectare. Só que se você tem uma base, que é esse polígono vermelho aí, desatualizada, você pode subestimar ou superestimar aquilo que você está pagando para um terceiro. Nesse caso aí, a sua área, que era de 27,34 hectares, ela passou para 27,52. Ela aumentou. Então, nesse caso aqui, se eu fosse fazer uma avaliação de volume de madeira produzida, eu ia ter um superávit de madeira, porque eu tive um leve acréscimo aí de alguns décimos de. Agora, o contrário também é válido. Se a minha área útil tivesse diminuído, a minha previsão de produção ou a minha precificação de um serviço ou de um insumo que eu fosse comprar seria diferente também. Por isso que é importante você sempre estar trabalhando com uma base atualizada. E o drone, como é uma imagem de altíssima resolução, você consegue gerar esse tipo de produto. Dependendo da imagem satélite que vocês estão trabalhando, dá para gerar essa informação também. Só que as outras duas, que é a área de copa e contagem de plantas, dependendo da idade que você tiver, que você quiser essa informação, a idade da floresta, você não vai conseguir. Esse é um diferencial do drone, da imagem de drone em relação a satélite. Sensoriamento remoto. Então, sensoriamento remoto é basicamente para fazer análise vegetativa, índice de vegetação, para identificar pragas e doenças. Esse aqui é um exemplo de um cliente da área florestal, onde ele estava com um problema de desfolha por lagarta. Esse problema já estava no campo, já estava acontecendo. O que ele precisava saber era qual é a área e onde está acontecendo, para eu programar uma equipe para fazer pulverização lá, para fazer o controle dessas lagartas. Então, com esse sensoramento remoto, de forma rápida e barata, é possível identificar as áreas de interesse e direcionar as equipes de campo para fazer o controle. E gestão de resíduos. A gestão de resíduos ela é uma atividade que ocorre para cálculo do volume cúbico de madeira que ficou no talhão pós as operações de colheita. Então, nós contabilizamos isso de forma amostral e sistemática ao longo da área, garantindo um erro máximo de 10%. Por que um erro máximo de 10%? Porque se esse erro for acima disso, começa a ficar inviável para o cliente comercializar essa madeira para um residueiro ou mandar seus equipamentos voltarem a campo para retirar. Temos esse erro máximo de 10%. É um produto que não tem um valor tão grande para eles estarem atuando em cima. Então assim, contexto, o que é resíduo? Então, o resíduo é todo material lenhoso que fica em campo. Aqui nós temos um exemplo nessa figura, vocês podem ver no canto direito da tela, um feixe de madeira que foi para trás. No centro, algumas toras. Então, resíduo é toda madeira que poderia ter virado celulose ou virado chapa, ou ter sido aproveitado no processo energético de alguma usina e não virou. Ela foi esquecida em campo, as máquinas que cortaram fora da especificação e deixaram esse material para trás. Então, o nosso trabalho é sobrevoar a área, gerar um mosaico e desse mosaico trabalhar com algoritmos dentro de parcelas para quantificar o volume cúbico que está ficando. Não é só identificar, mas falar qual que é o volume que tem ali. Então, através de geoestatística e modelagem 3D, é possível gerar esse tipo de informação. E essa é mais uma informação que é validada a campo pelo nosso cliente. Geralmente nós passamos por auditorias, ele manda empresas terceiras validar se a informação espacial que nós demos de volume bate com o que foi coletado em campo de forma manual por empresa de auditoria.
A informação é prestada dessa forma. Geramos os mosaicos. Aqui é um exemplo de dois tipos de equipamento. Então, na área florestal, você tem o harvester, que é o equipamento que corta e traça a madeira em determinados comprimentos. E tem o fororder, que após essa madeira ter sido traçada e deixada em campo, o fororder é um trator florestal que coleta essa madeira, ele tem uma grua, ele coleta essa madeira de talhão e empilha essa madeira na bordadura. Então, nós conseguimos, através das especificações de processo que o nosso cliente nos passa, falar que ficou em campo é um resíduo proveniente do harvester ou do fororder, direcionando assim as ações corretivas, caso precise, ou instrução do operador das máquinas, ou regulagem de equipamento, alguma coisa vai ter com o equipamento. É claro que o equipamento, além de falar qual equipamento foi, se o equipamento ele tiver um sistema de navegação, de GPS, é possível também indicar para o cliente qual foi a máquina que foi a causadora daquele resíduo. Não só o tipo de equipamento, mas a máquina, o prefixo do equipamento, para as ações corretivas serem mais focadas ainda. Ele vai conseguir chegar digamos assim, no trio de operadores que provavelmente causaram aquele problema. E aí nós geramos esses mapas especializados, mapa com volume harvester e mapa com volume fororder. Essa escala que está no mapa é o nosso cliente que passa. Então, o nosso cliente fala, olha, Romulo, a minha tolerância a da resíduo é X. Então, nós trabalhamos com esses limites de tolerância que cada cliente passa para essa informação na gestão do processo dele. Aqui outro exemplo, volume harvester, volume fororder. Volume harvester, volume fororder, mais uma vez. Então é isso. Posterior a essa etapa, ou concomitantemente à etapa de cálculo de volume de resíduos, no mesmo voo, caso haja empilhamento de madeira na bordadura do talhão, caso as atividades de colheita já tenham sido finalizadas, é possível também fazer o cálculo do volume estéreo que encontra na bordadura do talhão. Então, nós sobrevoamos, geramos um modelo tridimensional e calculamos o volume da caixa, digamos assim, né? O volume estéreo, que é o volume daquela madeira empilhada, ou em tora ou em cavaco. E aí deve falar, esses perguntam, poxa, mas muita coisa no mercado florestal é negociada em metro cúbico. Então, quando a gente está falando em cálculo de produtividade, máquina, a gente está falando em metro cúbico por hectare, não é estéreo por hectare. Então, estéreo é uma unidade de medida que, após ela ser medida, como vocês estão vendo aí pela imagem, pelo modelo tridimensional, nós calculamos o fator de empilhamento da pilha também por imagem, mas agora não é uma imagem de drone, mas seria uma imagem coletada em solo, que eu vou mostrar mais à frente, para fazer a conversão do volume estéreo para metro cúbico. Aí você fala, poxa, mas legal, qual outro tipo de informação dá para tirar da pilha? Ou de madeira, ou de cavaco, ou pilha de bagaço de cana, a altura dela. Qual é a altura da pilha e qual é o comprimento da pilha que nós temos em campo? Então, aí é um exemplo, calculou altura e comprimento. E essa é a forma como nós convertemos. Então, assim, ao longo da pilha é retirado algumas fotos da lateral dela, e essas fotos nós calculamos o quanto existe de madeira e o quanto existe de espaço vazio. Isso aí são só duas amostras. E a partir daí, é um algoritmo que identifica os topos de tora, e esse topo de tora ele é convertido em metros quadrados por unidade de área, para nós calcularmos, estimarmos, predizermos o fator de empilhamento. E aí sim converter aquela informação de volume estéreo para volume cúbico. Dando sequência, o que mais é possível estar fazendo com imagem de drones? Então, montei um apanhado geral aqui para vocês. Monitoramento ambiental. O que é possível fazer com monitoramento ambiental? Se você está trabalhando com uma área de restauração, uma área que está sendo manejada, você consegue, além de quantificar áreas, o que tem de área de remanescente florestal, o que tem de clareira, o que tem de área objeto do seu processo de restauração. Então, aqui, cálculo da área de copa, área manejada, verde escuro, da área em manejo, que é o verde claro, e verde escuro, a área remanescente, digamos assim, né? Esse é um indicador ambiental que o órgão fiscalizador do Estado de São Paulo utiliza. Qual é a cobertura de solo por copos que você tem? 12 indicadores.
dá para ser coletado com drone. A estratificação do dossel, o quão alto está a sua floresta, o quão alto está o seu fragmento florestal. Então, se você trabalha com instalação de parcelas de inventário de florestas nativas ou para fazer avaliação fitossociológica, você saber qual é a altura do extrato que você tem naquela floresta, você vai saber de uma forma mais assertiva em quais pontos você vai alocar uma parcela para fazer um acompanhamento contínuo. Então é possível fazer a estratificação da altura do dossel com imagens de drones também. E a nossa topografia convencional. Então o drone ele veio para dar mais gás, mais rendimento de campo em relação à topografia convencional. Ele não substitui a topografia convencional, mas algumas etapas da topografia convencional ele consegue conferir uma certa agilidade. Como, por exemplo, a parte de geração de curvas de nível. Em áreas onde você não tem cobertura do solo por copas, você tem solo nu, você consegue gerar curvas de nível e modelos tridimensionais bem fidedignos à realidade. Tem as suas limitações e tem as suas taxas de ruído, de erro. Mas tudo isso pode ser corrigido desde que você use equipamentos calibrados para aquele fim. Se você precisar de uma informação mais acurada, mais assertiva, você tem que trabalhar com correção RTK, com GPS de precisão, GNSS de precisão. Então é isso, eu quis fazer um apanhado geral do que nós fazemos aqui. Tem outros produtos agro, mas todos os nossos produtos que nós oferecemos para o setor agro, eles têm uma interface, para não ficar repetitivo e começar a mostrar outras coisas, que vão ser as mesmas técnicas de processamento. Eu procurei mostrar de forma bem resumida o que nós fazemos para a florestal, porque no agro a técnica que é aplicada é basicamente a mesma, só a tratativa que é dada para a informação que é diferente. Como, por exemplo, se eu vou fazer uma avaliação de produtividade em área de grãos, então eu quero calcular a área de material vegetal de interesse. Quando eu falo material vegetal de interesse, vamos dar um exemplo de soja. Então eu quero calcular a área plantada com soja. Se eu tiver lá uma massa vegetal proveniente de cultura do milho da safra anterior ou alguma outra gramínea, a gente consegue estratificar isso através dos nossos algoritmos e falar assim, olha, a sua área com grãos é X hectares. A sua área de solo exposto devido a encharcamento, devido a praga, alguma doença, que isso é validado em campo pelo nosso engenheiro agrônomo, após ele fazer o processamento, ele vai a campo identificar o porquê que deu aquele estresse, o porquê que deu aquela reboleira, aquela falha. Então ele vai a campo para falar assim, olha, o seu problema é clorose em função de encharcamento, ou é nematóide. Então, assim, nós geramos um pacote completo para dar resposta, não entregar o problema para o cliente. Porque quando você processa a imagem, você fala, seu problema é esse. Mas, além de entregar onde está o problema, nós falamos qual o problema e damos a tratativa para o problema. Então, acho que o importante que eu gostaria de deixar nós que trabalhamos com processamento de imagens, com prestação de serviço no setor agroflorestal, não só nós aspectos, mas como todo o mercado, deve se atentar, deve ter o capricho, o zelo de não só informar onde está o problema, mas visualizar o problema com uma análise técnico, agrícola, e propor ou sugerir uma solução. Porque muitas vezes quem está comprando o serviço da gente não são grandes empresas que já possuem um corpo técnico especialista na área. Muitas vezes são pequenos proprietários que não têm muito acesso à informação. Então, se a gente conseguir gerar essa qualidade de informação, com certeza o nosso produto, quando eu digo nosso, do mercado de topografia com drones, mercado de assessoramento remoto com drones, vai ser muito mais vai ser muito mais valioso para os nossos clientes, para os nossos produtores, porque eles vão conseguir, na prática, ter uma resposta financeira, um retorno financeiro do investimento que eles estão fazendo nessa prestação de serviço. Então, acho que era isso que eu queria falar. Se tiver alguma dúvida, Tami, alguma coisa, alguma consideração, eu fico à disposição. Cara, primeiramente, muito obrigado por ter compartilhado esses conhecimentos com a gente aí. Você trouxe coisas muito úteis e que com certeza fazem a diferença para o setor florestal.
a gente identifica vários gaps, né, durante o processo produtivo, e pequenas coisas podem fazer grande diferença, né? Para ver a entrevista na íntegra, acesse o link na descrição.